o capítulo 1, a partir do versículo 18. Louvamos a Deus por retornar a esta casa. Como os irmãos sabem, nós estamos temporariamente ali na cidade de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, contando os dias para retornar de vez, mas todo mês tem uma prorrogação, é uma bênção, né? Todo mês tem uma prorrogação. Toda vez que alguém me pergunta, daqui a 3 meses, passados os 3 meses, e aí, não, nem daqui a mais 3 meses. E agora só Jesus na causa, né? Mas, vamos lá. Versículo 18, antes, porém, aqui, a epígrafe diz: a idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Versículo 19, a igreja. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seu discurso que esvaziaram, e o seu coração insensato se o fez. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso da sua mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha no seu eu. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheio de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe. Nessas, infiéis, contrários, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Versículo 32 juntos, 1, 2, 3. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Só essa palavra lida já dava para nós tirarmos mais 50 minutos de oração, pedir misericórdia a Deus e ir embora convencido de que somos pecadores, merecedores da ira de Deus em nossas vidas. Sim ou não? Amém? Então você pode sentar e preste atenção, por favor. Meus amados, nós estamos diante de um texto que, segundo temos ouvido,
que quase já não se prega sobre isso. Por sérios fatores, né, Juliano? A mídia que está aqui nos assistindo, em busca de que nossos discursos sejam considerados como fundamentalistas, de que nós defendemos uma fundamentação que biblicamente não é encontrada e respaldo, segundo os críticos. Mas eu tenho, acredito que muitos também, se preocupado, por último, com a minha salvação e com a salvação daqueles que nos ouvem, daqueles que nos cercam e daqueles que, por misericórdia de Deus, têm nos ouvido, porque a responsabilidade de nós cristãos, especialmente pela misericórdia de Deus, nós obreiros, é ministrar a verdadeira, pura e genuína palavra do Senhor. Palavra que cura, salva, liberta, tem este propósito, mas, acima de tudo, levar aquele ouvinte pecador arrependido para o céu. Esse é o fundamento, essa é a principal função de nós cristãos. E por alguns dias, impressionantemente, tive essa experiência com o Senhor lá em Ribas, e no dia seguinte o pastor Valdo me liga, me convidando para estar aqui na quarta-feira. E eu digo, realmente, não vou fugir como não fujo daquilo que Deus colocar em nosso coração para falar sobre um tema que, infelizmente, é antipático no nosso meio nos dias de hoje. Que as pessoas, nós cristãos, estamos nos acostumando cada vez mais em ouvir palavras de autoajuda, palavras de consolo, palavras de que você tem vitória e não precisa lutar muito não, a vitória já é tua e basta profetizar para a sua vida. E na lição passada, eu vou ter muita calma, porque mesmo que eu não termine aqui, pastor, depois da continuidade, 9 horas eu quero encerrar, mas tem muita coisa para falar, né? Na lição de domingo passado, ficou claro e evidente, e eu espero que as escolas bíblicas, as classes de escola bíblica devia estar cheia, né? Que falar sobre doutrina, disciplina, é algo que obrigatoriamente tem que encher o coração do crente de desejo, né? Mas nós caminhamos a passos largos para que os irmãos se desviem desse conceito, se desviem desses argumentos que fazem com que nós tenhamos os pés no chão, ciência e consciência de que para alcançar o céu precisamos ser doutrinados e disciplinados. E a lição de domingo falou tanto conosco que eu digo, é realmente essa palavra que tem que ser pregada aqui. O apóstolo Paulo desejava de todo o coração estar em Roma. E as notícias era que os irmãos que ali estavam passando por sérias dificuldades, especialmente no tocante à ameaça dos conceitos gentílicos que atuavam contra aquilo que aquela igreja ali formada, aqueles irmãos formados, defendiam a partir do momento dos ensinos que os apóstolos haviam dado, especialmente Paulo. E esse livro, essa carta, o que me chama a atenção, que é a carta mais especial de Paulo, é a carta mais teóloga de Paulo, mais teórica, mais disciplinar, ela tem várias características importantes. E o que mais me chama a atenção, Rony, é que o apóstolo Paulo não mediu nenhum tipo de esforço, não temeu absolutamente nada para entrar direto no assunto. Porque
porque Roma, naquela ocasião, era uma cidade prostituída, uma cidade devassa, uma cidade terrivelmente perdida. E a Bíblia é tão atual que, comparando o texto lido, o capítulo 1 e o capítulo 2, é um Ctrl+C do que nós estamos vivendo hoje. Valores invertidos, questionáveis, a igreja sendo combatida, parte de uma igreja militante tem se sustentado na doutrina, uma grande parte tem se vendido. Então não é fácil falar desse tema. Que o sangue de Cristo nos cubra nessa noite, para que nós não venhamos a negociar de maneira nenhuma a doutrina bíblica. E quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam ali, era como se fosse um grito: não se submetam. No versículo 16 e 17 desse capítulo que lemos, no final do 17 diz: o justo viverá pela fé. E nós hoje, eu quero fazer um paralelo do momento de Roma, do momento da carta que Paulo escreveu aos romanos, e no momento em que nós estamos vivendo. Nós viveremos pela fé, temos que viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você vê sem fé a fé, por trás da fé, a simbologia da fé para nós é o cumprimento do que das Escrituras. Não podemos negociar, ou é ou não é, ou está ou não está. E quando eu vejo a respeito da ira, o tema desse estudo, a ira de Deus contra o pecado, não é, pastor Délio, a ira que eu e o senhor sentimos. A ira de Deus é diferente. No livro de apoio das lições do trimestre, escrito pelo pastor que ele fala um negócio interessante, que hoje se prega que Deus é amor, no conceito de que o amor é Deus. Deu para entender? Deus é amor, mas conceitua com as práticas de que o amor seja Deus. Não é. É muito mais profundo e complexo definir esse Deus é amor. A justiça de Deus, contanto, a ira do Senhor está contida na justiça do Senhor, é diferente da nossa ira, que nós criamos inimigos, que causamos males. A justiça do Senhor é algo inexplicável, e a ira do Senhor vem acompanhada da graça. Você acredita nisso? Difícil entender que a ira do Senhor vem acompanhada pela sua graça. E eu quero aqui citar dois textos que eu citei aqui, dois versículos, ou melhor, um versículo, e o versículo 6 do capítulo 5 da carta de Éfesos: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas que nós estamos vendo aí, vem a ira de Deus sobre os filhos da... Paulo está falando isso para os ímpios lá da cidade de Éfeso? Ou está falando para os crentes da igreja de Éfeso? É a resposta A ou a resposta B? É para os crentes, irmãos. E olha o que é que diz aqui. Eu peguei esse texto do comentário bíblico da Bíblia, aplicação pessoal da CPAD, que diz o seguinte, em Romanos, do capítulo 1, do versículo 18 a 32, tais versículos, quando lidos em voz alta, soam como uma lista de acusações,
sendo descritas, parece que em um tribunal. Lendo esses versículos aqui, de repente você se sentiu num tribunal. É assim mesmo, o conceito era esse. Continua ele dizendo que todas as pessoas em todos os lugares merecem a condenação de Deus por seus pecados. O que é isso, pastor? Eu concordo em número, gênero e grau com o escritor desse comentário, porque somos merecedores, sim, da condenação de Deus. Ainda existe a misericórdia do Senhor. Se não for a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, todos nós aqui, reunimos condições perfeitas para sermos condenados. Nós somos condenáveis. Digam amém. Elas sabem, as pessoas sabem que não estão reconhecendo o seu Criador e estão deliberadamente desobedecendo as suas regras. Quantos de nós estamos desobedecendo as regras detalhadas, descritas, ensinadas pela palavra do Senhor? Quantas vezes? Coisas banais, coisas fúteis. Nós temos cometido erros graves. Quantas vezes nós estamos ofendendo o Espírito Santo? Quantas vezes? Quantas brincadeiras que atacam o Espírito Santo? E o gemido inexprimíveis do Espírito Santo, você não tem ideia do que seja. Porque nós cometemos isso, Alex. Estou dizendo que nós, todos nós. E olha o que diz aqui. Eles sabem que não estão reconhecendo o seu Criador e estão deliberadamente desobedecendo as suas regras. As consequências são desastrosas, porém o pecado continua crescendo. Quantos escândalos no nosso meio? Quantos maus obreiros que outrora eram bem formados, bem instruídos, bem espirituais, mas a soberba invade, entra no coração, a desobediência nos cerca, parece uma coisa, e nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus e nos aproximando cada vez mais da sua justiça. Aplicação pessoal da Bíblia, quem tiver. Eu li recentemente, mais uma vez, o sermão, né? Pecadores nas mãos do Deus vivo, irado. Daí o fato da ira. Olha só, eu destaquei só um textinho aqui, para você lembrar. O arco da ira de Deus já está preparado. Você tem dúvida? Cuidado para não ser atingido. E a flecha ajustada ao seu cordel. Ponto, um ponto de bala. Prontinho. A justiça aponta a flecha para o vosso coração. Isso foi o sermão do pastor, depois de vários dias em jejum, oração. Ele não pregou, ele leu. Outro ponto, a justiça aponta a flecha para o vosso coração e estica o arco, e nada, senão a misericórdia de Deus. Um Deus irado, que não se compromete e a nada se obriga. O que tem de gente orando, diz, Deus, vai lá naquele lugar, como se Deus fosse menino de recado. Ou então passando pelaquela prova maravilhosa e disse, Deus, eu não aceito.
Ele não se obriga a nada não, tá? Ele não tem comprometimento nenhum com aqueles que não têm compromisso com Ele. Agora, aqueles que têm submissão, obediência, comprometimento, responsabilidade, verdade, honestidade, estes sim, o Senhor tem compromisso. Olha o que diz aqui: impede, ele não se obriga, e impede que a flecha se embeba agora mesmo com o vosso sangue. Olha o que é que continua dizendo Jonathan Edwards, ele diz: assim estão todos vocês, ele lendo para a igreja, hein? Que nunca, como isso aqui mexeu com a minha vida, com a minha alma, com o meu coração, eu digo, Deus, eu estou muito longe ainda, que nunca, olha lá, nunca teve uma transformação real. Quando João, está escrito lá no capítulo 3, que Nicodemos procura Jesus, e ali começa a obra da regeneração, o estudo teológico começa a área da regeneração ali, quando Jesus diz o que para ele? Necessário vos é nascer de novo. Quantos que estão ainda no ventre, dentro da igreja, não nasceram de novo? É como os jovens aí dizem, né? Eu estou com fulano, eu estou com fulana. O que tem de gente, pastor Gilmar, com Jesus, ele só está com Jesus. É uma noite só de namoro. Você tem que casar com o noivo. É casar com ele. É submeter a ele. É obedecer a ele. Porque nós estamos aqui como noiva, mas naquele grande dia, o Senhor vai vir buscar a esposa, e a esposa tem que estar no centro desta palavra, senão nós estamos perdendo tempo aqui, e é isso que Jonathan Edwards disse, vocês não experimentaram ainda uma transformação, são os simpáticos de Jesus, imaginar, só é simpático, 50 anos de igreja, simpático. Em vossos corações, pela ação poderosa do Espírito do Senhor em vossas almas. Se o Espírito Santo não tiver liberdade dada por você, para que ele transforme esta natureza pecaminosa que temos, essa natureza terrível, onde eu coloco a minha condição na minha conversão, tem que ser do meu jeito, eu sou assim, e ninguém vai mudar. Atenção com a flecha do arco de Jeová, da ira dele. É difícil, mas não tem jeito, irmãos. Não dá, tem que ser dessa maneira. Olha o que diz ainda: todos vocês que não nasceram de novo, se você tiver que amaldiçoar, amaldiçoa esse moço ali, Jonathan Edwards, ele que escreveu. Mas eu me senti tão atraído por essa parte, dentre 11 páginas, né? São 11 páginas o sermão, maravilhoso, se nós pudéssemos ler um dia, um domingão, cheio de gente, aqui, pastor, vai o convite aí, hoje nós vamos ler um sermão, aquilo que é bom deve se copiar, né? Vamos ler o sermão, para ver se vai acontecer com a igreja de Aracruz, o que aconteceu com a igreja lá de Nova Inglaterra, que no final do sermão, meu amado, estava todo mundo agarrado no pé do banco ali, e dizendo, Deus, não volta agora não, que eu estou cheio de pecado, me salva aqui, me liberta, todo mundo no chão, lambendo o chão, viu, o Lozer, lambendo literalmente o chão, e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o que diz aqui: todos vocês que não nasceram de novo, nem foram feitas novas criaturas, ressurgindo da morte do pecado para o estado de luz,
Nós temos tido a grata oportunidade de mudar a nossa vida, irmãos. Eu tenho certeza que de cima desse púlpito e lá dessas congregações que tem comprometimento com a palavra, tem sido ensinado e dado uma oportunidade para que eu e você de fato se recomponha, para que nós sejamos de fato convertidos. Porque o tempo do fim está aí, está próximo. Até quando nós vamos ficar falando? Enquanto nós tivermos vida e saúde, nossa obrigação é falar, é alertar o povo. Infelizmente, tem muitos obreiros que já não fazem isso. Porque não vai dar dízimo, que não vai ter gente. Naquele dia, como está escrito lá em Lucas capítulo 13, eu não sei de onde vós sois, não vos conheço, fecha a porta. Mas nós bebíamos, comíamos, ouvíamos o Senhor falar, não me interessa, não te conheço. Afasta de mim, e lá vai ter ranger de dentes. Imagina ver Abraão, Isaac, Jacó, e a Bíblia continua dizendo, e vós do lado de fora. É melhor sofrer um pouquinho aqui hoje com esta vara de Jeová do que a ira de Deus sobre a minha e a tua vida. Para que naquele dia você diz, meu Deus, eu cansei de ouvir, meu Deus, os pastores me enchiam a paciência, meu Deus, era sempre aquela doutrina, mas agora acabou a pregação. Cadê a igreja? A igreja sabe estar onde? Oh glória, sendo recebido lá no céu. E aí vai dizer, papai, eu realmente ouvi, e quando eu ouvi, dei crédito à voz do teu Santo Espírito, eu não endureci o vosso coração ao ouvir a voz do Espírito Santo. Não é minha não, a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, assim diz o Senhor. E aí continua esse moço dizendo aqui, olha, ressurgindo da morte do pecado, uma estrada para uma vida nova, nunca experimentada. Pastor Jonathan Edwards, em seu famoso sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, proferido em 8/7/1741, durante um reavivamento religioso. Sabe quando começou o reavivamento religioso? Tem hora, pastor, que eu acho que eu peco, que eu dou umas risadas assim. Olha, nós entramos agora numa campanha de avivamento, em janeiro, aí chega em fevereiro, está todo mundo embriagado, mas a vida continua a mesma, continua mal pagador, murmurador, fuxiqueiro, mentiroso, desobediente. Aí o Paulo vai escrever 23 itens, que maravilha, 23 itens, olha, eu estou ainda na primeira lâmina, tem mais 10, que maravilha, 23, tu se encaixa em alguma delas aqui, que nós lemos? Não tenho dúvida nenhuma que nós nos encaixamos ali, alguma coisa vai sobrar para nós. E esse moço, olha aqui, o religioso lá do grande despertamento que estava acontecendo em 1734, olha que o homem pregou em 1741, o poder, pastor Gilmar, estava constante, mas olha a constância como é que era mocotó todo dia tinha mocotó, e o povo estava forte, eita! Hoje em dia é só, recebe aí a vitória, não faz absolutamente nada, mas recebe a vitória aí, Deus te chamou para uma grande obra, prostituto, não, tem que se curar primeiro, tem que se arrepender, porque hoje aqui você pode achar que eu estou irado, não estou irado não, agora a ira de Deus, meu filho, não faça questão de saber não, venha do jeito que está, permaneça do jeito que ficou, e tu vai ter vitória, os colarinhos, irmão, não vai ter não, amém? Vai ficar bom, porque Deus está irado. Olha a pergunta, por que as pessoas que cometem impiedades e injustiças afastam de si mesma a verdade, substituindo a respeito do Senhor?
Sabe o que é mais duro, pastor Walter? Recebe aí. É que estão na igreja, fazem juras de amor a Cristo, estão na ceia, até choram, até falam língua estranha, até profetiza, olha só, que risco, até profetiza, mas estão dentro desse conceito, cometem ainda as impiedades e injustiças, que cheira mal as narinas do Senhor. Rodrigo, evangelista Rodrigo, se prepara, porque ainda não começou nem a prova ainda, mas nós estamos caminhando a passos largos, o funil está ficando cada vez mais estreito, e essa palavra é para nós, começa daqui do púlpito, irmãos. Ou nós temos responsabilidade de continuar pregando esta palavra, e nós não vamos sair da igreja não, o pastor não quer saber não, enquanto nós tivermos aqui responsabilidade com esta palavra, e Deus continuar dando sabedoria, graça, humildade, e vontade e coragem para falar, vamos falar. Agora nós vamos perder a nossa cabeça, nós seremos presos, do jeito que está, cada vez mais querem colocar a mordaça na nossa boca, mas o apóstolo Paulo, ele começa a carta mais teóloga, mais especial, mais teórica, e não abriu mão de doutrinar a igreja, a pequena igreja que estava em Roma. Nós estamos preocupados com quantidade, não queremos ser também uma igreja infértil não, irmãos. Nós temos que lutar pela qualidade, quantidade da igreja, sim, mas eu aprendi com vários pastores antigos, de que o que segura a ovelha, meu pastor Délio, não é a cerca não, é o pasto. O que nós estamos dando para a igreja, hein? É glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, isso só é para glorificar o nome do Senhor, mas o negócio é a palavra, é ensinar, a palavra tem que combater o pecado, por isso que a saída de Deus está sendo aguardada, meu amado, o grande dia do Senhor há de chegar, amém? Vamos lá, as pessoas suprimem a verdade que Deus revela naturalmente. Pastor, é inadmissível, as pessoas, não, Deus tem se revelado em tudo, inclusive nessas coisas terríveis que estão acontecendo aí, está se revelando a ira de Deus, está se revelando a justiça de Deus, o juízo de Deus, tu não tem medo? Eu temo e tremo de medo, de ser taxado naquele grande dia, de irresponsável diante do Senhor, de negligente diante do Senhor. Eu já contei aqui várias vezes, o teu irmão, o falecido irmão, Deus usou aquele homem lá para me dar um... E olha porque o Moreno era forte, né? Deu um tapa no meu peito, porque eu tinha orado naquela semana, Senhor, eu não vou ficar mais pregando duro não, porque esse negócio de pregar duro, eu só crio inimigo. Falei mesmo com o Senhor, eu e o Senhor, numa segunda-feira, no sábado tinha festa lá na Barra do Riacho, e o falecido Ricardo, nem obreiro era ainda, saiu de lá, Deus usando aquele homem, foi lá e me deu um tapa no peito do lado do pastor Santo, e disse, eu te chamei para falar a verdade, não seja covarde. Eu só gosto de ser chamado a atenção uma vez, então eu não tenho medo de falar, nunca terei, em nome de Jesus. Então olha lá, as pessoas suprimem a verdade que Deus revela naturalmente a cada um, passando a acreditar em qualquer coisa que apoie seus próprios estilos e vidas egoístas. É por isso, pastor, que tem um tal de membro aqui que pula para lá e pula para cá, sabe por quê? É só apertar, ele vai para o rancho do lado. Porque no do lado, vem meu filho, ó, lá não prega com amor não. Lá os homens lá são duros, tem uns bigodes lá que aperta, sai para lá, sai de lá, aquilo não vai para o céu não. Vem para cá, continua sendo prostituto, não tem problema não. Continua sendo tudo errado, Deus é amor. No atual cenário que nós vivemos, pessoas que substituem a Deus pela adoração ao sucesso. Viu, Neemias? A propriedade, a riqueza.
Nós passamos nas academias, todo mundo disciplinadamente e doutrinariamente, não faltam, porque o Deus dele é o corpo. Está cultuando o corpo. Mas, pastor, o senhor quer dizer, não, você não pode ficar também, perder a barriguinha, não, você pode se cuidar. Ah, você é doutrinado assim no culto de oração? Você é doutrinado assim na escola bíblica dominical? Você é doutrinado assim no culto de ensinamento, especialmente quando fala da ira do Senhor? Aí eu não vou lá não, porque o negócio vai pegar, Nós, quando você e eu pararmos de dar glórias a Deus, deixamos de adorá-lo. Quando nós pararmos de dar graças a Deus pelo que Ele faz, porque primeiro você glorifica pelo que Ele é, depois você agradece a Deus pelo que Ele faz, sim ou não, Ele pode fazer, Ele continua sendo Deus, não fazendo, Ele é Deus maravilhoso, porque Ele não vai se adequar ao teu pedido, ao teu clamor, não, é do jeito dele. Então as pessoas estão deixando essa adoração e buscando outras coisas. É o crente domingueiro, só aparece dia de domingo, ainda chora ainda no dia de domingo. Como é que pode? Pessoas que rebaixam a Deus ao levar suas próprias filosofias e heresias. Eu fico preocupadíssimo com o sujeito do Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Os pastores que andam aí conturbando a cabeça de um monte de gente, mas não vem para a escola bíblica dominical, porque aqui, meu amado, aqui ensina. Os pastores, e não só aqui, as nossas congregações e outras igrejas que são responsáveis pela palavra, mas é mais fácil ficar olhando a internet de alguém que... Um dia desse, pastor, eu falei um negócio, eu sei que eu agredi alguém. Daqui a pouco, em nome de Jesus aqui, eu sei que vai acontecer, daqui a pouco está chegando aqui, agora a moda é assim. Já pensou Pedro Paulo assim? Não, sem contar, desculpa as irmãs, né? Daquele jeito, apertado. Vai aparecer o camarada para cantar aqui e para pregar de calça rasgada. Eu sou do tempo, meu amado, que o homem não fazia sobrancelha, não. Mas hoje dá um cortezinho, um tiquezinho. A moda aparece e o crente abraça. Agora a moda da oração ninguém abraça. A moda do jejum esqueceram. A moda do comunhão, subiu o monte, desceu o monte para orar, nada. O culto doméstico nem existe mais. Essa moda sumiu. Tem alguém que um dia me perguntou, pastor, se eu dormir meia-noite, acordar às 6, eu já jejuei 6 horas, né? Detalhe, hein? Foi um pastor, hein? Já foi. E outros ignoram a Deus, dedicando-se à família, ao prazer, à carreira profissional, rejeitando a reivindicação de Deus em suas vidas. Isso aqui não quer dizer que você tem que abrir mão de tudo e só ficar com Deus. Não sejais demasiadamente. Primeiro, sobre todas as coisas, é o Senhor. Segundo, é a família. Terceiro, a igreja. Mas esse conjunto adora o Deus Todo-Poderoso. Não, porque a minha profissão tem que estar em primeiro lugar. Quem te deu a profissão? Quem te paga o salário? Quem abriu a porta? Hein? Quem te sustenta lá no trabalho? Quem te mantém vivo? Quem faz com que você traga o alimento para sua casa? É o patrão? Hein? Ou é o Deus Todo-Poderoso? É a Ele, para Ele que você tem que dar glória. É a Ele que você tem que adorar. A verdade, a ira de Deus é justa e amorosa, acredita? A ser temida.
Não é à toa que nós lemos esse versículo aqui. Eu chorei na primeira vez que eu li, sob o manto do Espírito de Deus. Meu Senhor, me tira dessa lista de 23 aqui, porque eu tenho certeza que eu estou aqui nela. Deixando as coisas naturais. Hoje é tudo natural. É o pluralismo. Hein? Nós conservadores viramos agora a parte. Não podemos, irmãos. Nós temos que nos entronizar nessa palavra e debater. Não aceitarmos o que vem de goela abaixo. O tal do não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não pode. Olha o que diz aqui, a ira de Deus tem que ser temida. A ira de Deus é consistente no Antigo e no Novo Testamento. Desde o Antigo e do Novo ao Novo. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Quem pode ler aí rapidamente? 14, 15, 16, rapidamente. E capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, do mesmo livro Sofonias. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. O dia do Senhor há de vir. Ah, pastor, mas esse texto aí era para ajudar. São em duas ocasiões ali. Teve trombeta no dia de Judá? Ali fala sobre trombeta. São 9 condições que esse dia vai apresentar para os desobedientes. Capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, Rones, do mesmo Sofonias, por favor. 2, 1, 2 e 3. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Só um instantinho. Congrega-te, ó igreja que perdeu o desejo. Podemos dizer assim? Vai lá. Antes que saia o decreto, Vai sair o decreto está pronto. O decreto está pronto. Vamos lá. o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Olha aí. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, Tem que ser manso, tá, irmão? que pondes por obra do seu juízo. Buscai justiça, buscai a mansidão, porventura sereis respondidos no dia da ira do Senhor. É o exercício que a igreja militante precisa praticar para se encontrar escondido debaixo da potente mão do Senhor. Primeiro tem que buscar o Senhor, os mansos da terra. Não é o brigão, não é aquele que é esculhambado, não, irmão. Você tem que estar no centro da vontade do Senhor, se humilhando. Mas pastor, o sujeito me deu um tapa, e vai ficar assim, vai. Se é para o céu, meu amado, tu vai ter que virar o outro rosto. Mas se não converteu ainda, se não mudou ainda, pastor Kaiser, se não foi regenerado ainda, tem 700 anos na igreja, mas não mudou, vai fazer o quê? A pragana vai acontecer. O decreto está pronto, meu amado. A ira de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo. Hã? Não entendi. Guardadas as proporções. Guardadas as proporções. Depois eu vou te mostrar um livro. Muito bom esse livro, viu? Como ser policial servindo ao Senhor. Meus amados, se a Bíblia diz que aprouve ao Pai moer o próprio filho,
pastor decano do nosso ministério, o que o senhor me diz? Se aprove o pai moer o próprio filho por amor a nós, quer explicar a justiça e a ira de Deus? Está lá. A ira de Deus foi satisfeita no Cristo Jesus. Nas 7 frases que ele cita naquela cruz, a mais dolorida foi dizer: por que me desamparaste? Mas se cumpra a justiça. Quando ele vai ser batizado, ele não disse cumpra a palavra, não. Ele disse para João Batista o quê? Cumpra-se a justiça. A justiça do Senhor é que eu e você temos que estar preocupados, irmãos. Ah, pastor, mas eu estou sendo crente até agora. Aumenta a dosagem, duplica a dosagem, porque vem coisa boa por aí. Exemplo das advertências de Deus a seu povo. Vai lá, prepara aí. Sofonias você já leu, Sofonias você já leu. Malaquias agora, capítulo 4, versículo 1 a 3. Por favor, rapidinho, Rones. O que diz Malaquias, capítulo 4, versículo de 1 a 3? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Um dia, certa vez, eu falei sobre Sofonias, e aqueles teólogos de plantão, né? Isso aí, Sofonias era para antes daquele momento que acontecera, e Malaquias estava profetizando para quem? O período interbíblico, na sequência. Vai vir esse decreto, ele está pronto. O que diz aí, meu amado Rones? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15. Rapidinho, por favor. Quero entregar antes aí por conta da apresentação lá do Peru. 3, de 10 a 15. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Continua. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja Aleluia. O fogo provará qual é a obra. Ah, mas eu tenho feito uma grande obra lá no Clemente. Naquele dia o fogo vai passar. Mas eu fiz a obra, não interessa, vai passar o fogo. Se a tua obra está fundamentada no alicerce chamado Jesus Cristo, o fogo vai até brilhar a obra lá. Mas se o fogo passar e a tua obra for até de ouro, mas que não glorificou o nome do Senhor, vai derreter, amigo, e aí já era. Continua. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Eita glória! Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Eita! Mas o mal será salvo. Todavia, como pelo fogo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meu Deus, e aí? É até demais. Foi. Será que estamos prontos? Quem está pronto aqui? Levanta a mão. Eu não acho que você está pronto, não. Nós estamos no cursinho preparatório de acesso ao céu. Aleluia! Até o último minuto pode ser ali um exame eliminatório. Não é isso? Curso de formação de oficiais lá? Nós precisamos nos preparar, ouvindo uma palavra como essa, dizer, Senhor, eu vou degustar,
eu vou rever os meus conceitos, eu vou rever aí a minha forma de ser crente, eu vou rever a minha forma de ser marido, eu vou rever a minha forma de ser esposa, de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser crente, de ser aluno, de ser empregado. Porque lá onde eu e você estivermos, ali o Espírito Santo precisa ter a liberdade para brilhar na nossa vida. Lá onde nós estávamos, lá nós onde estivermos, ali alguém tem que dizer, não, ali é um crente firmado nos fundamentos bíblicos verdadeiros. Amém, irmãos? Já estou encerrando. Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Eu tô aqui querendo logo ler, rapaz, um versículo aqui, 3 versículos aqui, rápido. 32, 35, Deuteronômio. Está aí na Bíblia, hein? Tá. É o 5º livro. Tá. Está antes de Josué. Jesus amado. 32, 35. Minha é a vingança. Eita. E a recompensa. A vingança é dele, tá? Não é na sua não, tá? É dele. Ao tempo em que se resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo. E as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Não vou nem comentar. Romanos 2, 5. Vai lá. Romanos capítulo 2, 5 e 12, 19. Exercício bíblico, irmãos. Vamos lá. Romanos 2, 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Imagina nós caminhando para o fim, Juliano, bonitinho, de terno, gravata, cheiroso, cabelo cortadinho, bigode aparado, pregando cheio de moral, E o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que sonda-me, Senhor, eita, e me conheces, e Ele diz assim, aparta de mim, não te conheço. Mas nós expulsávamos demônio, nós dávamos até estudo bíblico lá na sede, dia de quarta-feira. Pregava grosso, falava grosso. Mas eu não, só um instantinho, mas as obras suas, foi tudo queimada. Eu conheço o teu coração. Teu coração não dá para entrar no céu. Continua, filho. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Esse é o 12, 19? A vingança vem do Senhor. As impurezas do nosso coração, as impurezas de nossa mente, as impurezas de nossas obras, estão tudo bem explícita diante do Senhor. Então, meu amado, é tempo de se arrepender. No curso de soteriologia, não é isso, professor? A primeira doutrina a ser estudada é a doutrina do pecado. A segunda doutrina a ser estudada é a doutrina do arrependimento. Primeiro eu preciso conhecer o pecado que tão de perto me rodeia. E quando eu for confrontado com esta doutrina, que é a normatização bíblica para a minha vida, para conhecer o meu inimigo, vai entrar em mim então o sentido e a necessidade de nos arrepender. Quando Jesus escreve as cartas ali para a Ásia, ele vai citar em algumas dizendo, arrependa-te, arrependa-te.
É tempo de se arrepender, meu amado. Mas você participa e eu participamos de escola, de ceia, tomamos o cálice, comemos o pão, cumprimos a ordenança de Cristo, mas eu não aceito aquele pastor, eu não aceito aquela irmã, eu não aceito aquele irmão. Prepara-te, ó igreja. O Senhor está voltando. Por final, Hebreus capítulo 10, versículo 30 a 32. Depois desse eu vou ler aqui alguns versículos e vou encerrar. Hebreus 10, 30 a 32. Eu sei que nessa noite você, e eu desejo do meu coração que você tenha pesadelo, viu, irmão? Você tenha pesadelo, que o Espírito Santo fale contigo melhor. Talvez essa ira que está no seu coração aí contra mim vai cair por terra em nome de Jesus. E você vai dizer, aquela palavra lá, foi Deus mesmo que mandou falar. Vai lá, Hebreus 10, 30, 32. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Amém? Versículo 28, eu vou ler. Versículo 28, capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Isso aqui era outra parte da mensagem, era explicar versículo por versículo. Não se importaram. É aquele que está dentro da igreja, ouve uma palavra dessa, que pode parecer dura ao seu coração, mas não é, e não se importaram com o conhecimento de Deus. Entrou no ouvido e saiu no outro. Olha o que diz a palavra: não se importaram. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso. Não quer obedecer, não? Pode ir. A nossa velha mãe, né? Falecida mãe, abençoada, disse: olha, a porta da frente, serventia. Não quer, não? Pode ir. Deus não vai impedir, irmã Edna. Ele está dizendo aqui, o próprio Deus vai entregar. Entrega aí, vai lá. Eu vou dar uma escapulida. Olha o que diz aqui: para fazerem coisas que não convêm. E aí, estando, sabe, olha que delícia isso aqui, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda. Olha, homicídio e contenda está nivelado, tá? Homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores. Mas por que não classificou melhor isso aqui, né? Tinha que falar com Paulo, né? Que ele tinha que classificar classe 1, classe alfa, né? É só pesado, é adultério, é prostituição, é homicídio, feminicídio. Não, Paulo não teve esse negócio de classificar, não. Colocou tudo dentro de um balaio só e mandou, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores. Aquele que injuria está igual a quem mata. Soberbo, presunçosos, inventores de males, desobediente a pai e mãe. E aí, como é que você me explica isso? Nécios, infiéis nos contratos. Por isso que quando passa aqui, quer ser consagrado, né? É um tal de escapar daqui, escapar dali, porque vai passar pelo crivo, vai ter um negocinho lá que vai aparecer, porque foi um dia infiel nos contratos. E já estou encerrando. Afeição, sem afeição natural, irreconciliáveis. Por mais que seja doutrinado, por mais que seja corrigido, não se reconcilia. É teimoso. Que Jesus nos abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, especialmente da minha vida nesse dia. Vamos ficar de pé, por favor.
Sabe o que me dá vontade aqui agora de falar, pastor? Não é da carne, não? Quem quer se converter de novo? Até que tem muita gente, hein? E não é brincadeira, não. Se converta novamente, irmãos. Ou então se converta de fato, direito, para que a ira do Senhor não te alcance. Feche os teus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Nós queremos agradecer ao Senhor, meu Pai. E nesta oração eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, pela Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, dos meus filhos, sobre a vida desta igreja, Senhor, por todos aqueles que nos ouviram, seja aqui na igreja, seja lá na rede social, que o Senhor possa, meu Deus, dar continuidade através do Teu Santo Espírito na vida das pessoas, que de fato, meu Deus, nós nos consertemos diante do Senhor, para que naquele grande dia, Senhor, sejamos alcançados pela Tua misericórdia. Assim nós oramos, e assim nós te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Glória a Jesus. Meus irmãos, acabamos aí de ouvir o estudo da palavra do Senhor. É a palavra que alimenta.